A scary sight getting a lot of attention. Dozens of alligators spotted in Lake Apopka. Yeah, I've never seen that many in that pond before. As we got closer, there was just more and more and more. Oh my God. I've never seen anything like this. Never, ever seen anything like this, guys. Parecemos calmos de cima, mas guardamos segredos de séculos. Os corpos d'água de nosso planeta está sempre cheio de surpresas peculiares, infinito terror. Seres misteriosos e visitantes inesperados, então prenda a respiração para assistir ao mais aterrorizante coisas exploradas no rio que chocaram o mundo inteiro. Iceland has a giant worm monster. Seriously. A Islândia abriga um enigmático verme gigante. Esse suposto monstro, capturado em vídeo, viralizou na internet e despertou a curiosidade de muitos. O estranho ser logo foi apelidado de monstro de gelo, ou até comparado ao famoso monstro do Lago Ness, já que sua aparência peculiar e seus movimentos pela água traziam um ar sobrenatural. Mas será que essa criatura realmente existe? Especialistas foram chamados para desvendar o mistério e analisaram o vídeo com atenção, capturando diversos momentos para elaborar teorias. Alguns sugeriram que poderia ser uma nova espécie ainda não identificada, enquanto outros acreditavam que se tratava de um objeto flutuante criando uma ilusão. O fato é que, mesmo com toda a análise, a existência dessa criatura ainda é um enigma. Conhece alguém que já viu o monstro? Embora alguns insistam em compará-lo ao lendário monstro de Loch Ness, até agora, os cientistas não apresentaram nenhuma prova concreta e o mistério continua. Tubarão-baleia contra lula gigante. Embora lulas gigantes, conhecidas entre pescadores como demônios vermelhos, tenham sua fama assustadora, elas mal conseguem competir com o apetite voraz de um tubarão-baleia. Essas duas impressionantes espécies têm protagonizado duelos subaquáticos por séculos, e esta filmagem capturou possivelmente os momentos finais de um desses confrontos épicos. Lançado em março de 2023, o vídeo rapidamente viralizou, intrigando o público ao revelar o desfecho dramático entre duas das criaturas mais enigmáticas do oceano. Esses embates acontecem geralmente nas profundezas, onde poucas imagens já foram registradas por especialistas. Por isso, essa gravação é um verdadeiro achado raro e fascinante. Uma serpente misteriosa e inerte. Esse caiaqueiro já enfrentava desafios para navegar por um estreito caminho quando algo inesperado aconteceu. Ao tentar fisgar um peixe, ele se deparou com uma serpente sem vida, nada animador para uma tranquila viagem de pesca. Movido pela curiosidade, ele pegou a cobra e a examinou, percebendo que ela parecia presa há bastante tempo, incapaz de escapar sozinha. Após explorar seu achado, ele devolveu a serpente à água, surpreendendo-se com a peculiaridade de sua descoberta. Uma experiência de arrepiar na água. Esse canoísta estava apenas curtindo a calma do rio quando se deparou com um fenômeno inesperado e assustador. Imagine só, você está no meio do nada, quando algo enorme começa a espirrar água por baixo de você. No susto, ele pensou que uma criatura de outro mundo havia surgido para persegui-lo, mas a realidade, apesar de surpreendente, era menos aterrorizante. Ele havia, sem querer, assustado um grupo de peixes-boi que descansavam tranquilamente no fundo do rio. Em resposta, eles entraram em modo defensivo, criando essa cena em comum. Então, da próxima vez que sair para remar, talvez seja bom lembrar: mantenha distância de onde esses gigantes gentis possam estar descansando. Um verdadeiro banquete de jacaré. Imagine navegar calmamente e de repente deparar-se com uma reunião bizarra de jacarés. Esse foi o cenário surreal encontrado por um pescador no pântano de Oki, que teve coragem de manter o barco por perto para assistir à cena. Parecia uma festa de jacarés reunidos ao redor de um farto banquete, aproveitando uma refeição em grupo, como se estivessem em um festival. Nunca vi tantos jacarés juntos em toda a minha vida, ele comentou, ainda impressionado com o que presenciou. Carpas enlouquecidas.
Imagine sair para uma pacífica viagem de pesca, mas, ao invés de fisgar os peixes, você é surpreendido por eles pulando freneticamente para fora da água em sua direção. Foi exatamente isso que aconteceu com um grupo de amigos que se aventurou em um rio isolado. E para sua surpresa, foram recebidos por um enxame de carpas prateadas saltando para fora d'água, como se estivessem defendendo seu território. Essas carpas prateadas, famosas por seus saltos acrobáticos, especialmente perto de barcos em movimento, transformaram o rio em um verdadeiro show de fogos de artifício aquático. Originárias da Ásia, elas foram introduzidas para ajudar a limpar lagoas, mas acabaram escapando e causando problemas com seu apetite voraz. O gigante do lago. Em um dia comum de pescaria, enquanto explorava um lago remoto, um pescador acabou fisgando algo que transformou sua aventura em um momento épico. Quando o anzol fisgou, ele nunca imaginou que teria na linha um verdadeiro monstro submerso. O peixe nadou em direção ao barco e, por um instante, emergiu à superfície, revelando sua imensa silhueta. O pescador quase acreditou que tinha capturado uma criatura mítica, como um monstro do Lago Ness. Porém, ao olhar bem, percebeu que era apenas um gigantesco bagre que rapidamente se libertou do anzol, deixando o pescador sem chances de vencê-lo. Leões marinhos em ação. Durante uma visita ao cemitério Rock, em Oregon, um turista teve uma experiência que parecia saída de um filme de mistério. Ao se aproximar, ele se deparou com um grande grupo de leões marinhos, e algo estava bem estranho. Ao ser notados, os animais começaram a agir de forma curiosa e quase conspiratória. Em vez de simplesmente ignorá-lo, eles pularam para a água e até circularam ao redor do barco como se estivessem tramando algo. Era como se estivessem planejando alguma estratégia secreta. Felizmente, o visitante conseguiu sair ileso e seguir em frente. Depois dessa, vai ser difícil não manter distância de uma turma de leões marinhos. Hipopótamos versus jacaré. O que começou como uma tranquila piscina de rio logo se transformou em um campo de batalha feroz quando um jacaré decidiu invadir o território de um grupo de hipopótamos. A cena parecia saída de um filme de ação, com os hipopótamos em maior número pressionando o jacaré contra as margens. Mesmo sendo conhecidos por sua resistência, os jacarés geralmente evitam confrontos diretos com os enormes hipopótamos, mas esse jacaré foi corajoso o suficiente para enfrentar os gigantes. A luta foi intensa, mas o número de hipopótamos acabou pesando a favor deles. Com a água agitada e a tensão no ar, ficou claro que o jacaré não tinha chance contra tantos adversários. Certamente, esse réptil não vai querer desafiar hipopótamos tão cedo. Baleia cinza amiga. Você já ouviu falar que as baleias são uma das criaturas mais gentis do oceano, certo? E aqui está a prova disso. Em um vídeo emocionante, um grupo de turistas teve a oportunidade única de viver uma experiência incrível quando uma baleia cinza se aproximou curiosamente de seu barco. O animal parecia querer um pouco de atenção, nadando até eles e erguendo sua enorme cabeça para fora da água, em um comportamento conhecido como spy hopping. Ao contrário de outras criaturas marinhas, essas baleias não são ameaçadoras. Pelo contrário, elas se aproximam para explorar e observar o que está ao seu redor. As pessoas a bordo ficaram encantadas quando, em um gesto de pura curiosidade, a baleia se aproximou ainda mais, permitindo que elas a acariciassem suavemente. Ela parecia realmente gostar da interação. Após essa visita inesperada, a baleia retornou calmamente às profundezas do oceano, deixando todos com uma lembrança inesquecível de um encontro tão raro quanto mágico. O dragão do rio tailandês. Nos rios da Tailândia, onde criaturas assustadoras como crocodilos habitam as águas, um evento surreal deixou todos em choque. Em um dia específico, os moradores começaram a ouvir rumores sobre uma criatura misteriosa, um dragão do rio, flutuando na superfície da água. Curiosos e assustados, todos correram para testemunhar o fenômeno. Quando finalmente avistaram a estranha figura, a visão foi de tirar o fôlego. A criatura emergiu das águas com uma aparência assustadora, fazendo com que muitos acreditassem que estavam diante do Naga, uma divindade serpente comum nas lendas locais. Até mesmo os monges da região estavam convencidos de que o ser era o Naga.
Unprecedented work is being done by the scientists at the Mote Marine Lab down in Sarasota. Their studies of great white sharks are showing us things we have not seen before in the animal. Os cientistas do Laboratório Marinho em Sarasota estão conduzindo uma pesquisa inovadora sobre os enigmáticos tubarões brancos, revelando aspectos nunca antes observados nessas majestosas criaturas das profundezas oceânicas. Essas descobertas estão trazendo à tona seres ainda mais misteriosos do que se imaginava. Alguns chamam esses animais de híbridos, mutantes ou até mesmo feras do submundo. Mas o que é certo é que os espécimes capturados chocaram a todos. Greenland shark is known to live up to 200 years old, so imagine if they could talk. Um dos casos mais impressionantes é o do tubarão da Groenlândia, um verdadeiro fóssil vivo que pode atingir impressionantes 400 anos de idade. Esses predadores crescem de maneira extremamente lenta, levando cerca de 150 anos para chegar à fase adulta. Com uma estrutura corporal única, esses tubarões apresentam uma fenda de guerra extra em comparação com as espécies modernas, o que os torna relíquias vivas de uma era pré-histórica. É quase como se fossem viajantes do tempo, trazendo consigo segredos milenares do oceano profundo. Um mergulhador no Ártico teve um encontro surpreendente com um desses gigantes, que vagava silenciosamente pelas águas geladas, testemunha de séculos de história marinha. What we have here is a southern lantern shark. So, like their name implies, they can generate light through bioluminescence. Entre as criaturas bizarras que povoam os oceanos, os tubarões-lanterna se destacam. Como o próprio nome sugere, essas pequenas maravilhas bioluminescentes são capazes de produzir sua própria luz, iluminando as profundezas com um brilho quase sobrenatural. Vivendo a mais de 1 quilômetro abaixo da superfície, esses tubarões possuem olhos enormes para enxergar no breu do oceano e espinhos afiados atrás das barbatanas para se defender de predadores. Seus corpos luminosos funcionam como um truque evolutivo brilhante. Eles podem tanto se camuflar no ambiente quanto emitir sinais de alerta para possíveis ameaças. Essa luz é gerada por um pigmento que se oxida, criando um efeito raro e impressionante na natureza. O oceano, no entanto, também esconde histórias trágicas e perturbadoras. No México, um pescador fez uma descoberta inacreditável. 2 baleias cinzentas siamesas na península da Baja Califórnia. Os filhotes nasceram conectados pela cintura, cada um com sua própria cabeça e barbatana caudal. Embora estivessem vivos no momento da descoberta, infelizmente, não resistiram por muito tempo, falecendo poucas horas depois. Cientistas coletaram amostras dos corpos para tentar entender melhor essa ocorrência extremamente rara. Imaginar como teria sido ver essas baleias nadando livremente pelo oceano desperta um misto de fascínio e melancolia. Mas o mar, assim como as trouxe ao mundo, também as levou de volta. Se o oceano pode ser sombrio, às vezes ele se torna palco de cenas ainda mais macabras. Em 2021, um vídeo chocante gravado na Espanha registrou um raro episódio de canibalismo entre tubarões. O incidente ocorreu a apenas 1 ou 2 metros abaixo da superfície do Oceano Índico, em Moçambique. Um pesquisador estava prestes a soltar um tubarão de volta ao mar, quando, subitamente, um grupo de cerca de 10 outros tubarões atacou a criatura indefesa, transformando-a em um banquete diante dos olhos atônitos de todos. O mais espantoso foi que o tubarão capturado ainda estava vivo, nadando calmamente mesmo enquanto era devorado. Especialistas explicam que, ao ser fisgado, um tubarão emite sinais de estresse, tornando-se um alvo fácil para seus próprios semelhantes famintos. Ability to distend its jaw way out in front of its body
and then snap it back to catch food. Entre os caçadores mais estranhos e fascinantes do oceano, o tubarão-duende é uma verdadeira aberração das profundezas. Sua aparência assustadora inclui um focinho longo e pontudo, pele pálida e dentes finos como agulhas, perfeitamente projetados para agarrar presas com rapidez. Embora possa parecer lento e desajeitado, ele esconde uma habilidade impressionante. Sua mandíbula pode se projetar para fora do rosto, como se fosse uma armadilha viva, capturando qualquer criatura desavisada que se aproxime. Adaptado para caçar na escuridão total, esse predador usa seu olfato aguçado para detectar a presença de possíveis vítimas. Sua aparência bizarra e habilidades peculiares fazem dele um dos tubarões mais temidos e intrigantes do oceano profundo. Mas nem só de tubarões se fazem os mistérios do mar. Em 2013, um instrutor de ciências marinhas mergulhava na costa sul da Califórnia quando se deparou com algo assombroso. Uma criatura gigante, prateada e sinuosa, flutuando nas águas. À primeira vista, muitos acreditaram que se tratava de uma serpente marinha. No entanto, a verdade era ainda mais surpreendente. O animal era um peixe-remo de inacreditáveis 5,5 metros de comprimento. Foi necessário o esforço de mais de 15 pessoas para arrastar o colosso até a costa da ilha de Santa Catarina. Essa descoberta foi considerada um verdadeiro achado de uma vida, já que o peixe-remo vive a mais de 900 metros de profundidade, o que torna seus avistamentos extremamente raros. Pouco se sabe sobre esse misterioso gigante do mar, mas sua presença só reforça a ideia de que o oceano ainda esconde segredos que sequer começamos a compreender. Durante uma aventura de mergulho em gaiola nas Ilhas Netuno, no sul da Austrália, um mergulhador teve um encontro inesquecível. Do nada, um colossal tubarão branco emergiu das profundezas, deslizando pela água com uma imponência assustadora. À medida que se aproximava, seu verdadeiro tamanho ficava evidente. Seu corpo exibia marcas de batalhas passadas, enquanto suas barbatanas e guelras se moviam com uma fluidez hipnotizante. Os olhos negros e fixos, os dentes afiados como navalhas, um lembrete perfeito do porquê ele é um dos predadores mais temidos do oceano. Em silêncio, o tubarão passou pela gaiola e desapareceu novamente na imensidão azul, deixando o mergulhador com um raro vislumbre do rei dos mares em seu habitat natural. Sapatos pareciam um pouco pesados demais. Ao inspecioná-los, os oficiais descobriram que as solas estavam recheadas de barras de ouro. Ele tentou dar um passo dourado rumo à liberdade, mas acabou tropeçando direto nos braços da lei. Mais uma tentativa frustrada de enganar a segurança do aeroporto. Eles pensaram que poderiam enganar a segurança do aeroporto, mas não poderiam estar mais errados. Alguns operadores do submundo criaram planos tão bizarros e absurdos que até os oficiais mais experientes ficaram em choque. Essas são histórias que raramente vêm à tona. Até agora. Fique ligado para descobrir as coisas mais estranhas já flagradas na segurança de aeroportos. O tripulante dourado. No aeroporto de Cochin, um membro da tripulação da Air India foi preso no dia 8 de março por transportar 1.487 gramas de ouro. As autoridades receberam uma denúncia de que Shafi, um tripulante da rota Bahrein-Kuwait-Cochin, estava tentando contrabandear ouro pela alfândega. Seu disfarce engenhoso, enrolar o ouro nas mãos e escondê-lo sob as mangas da camisa, tentando passar despercebido pelo Canal Verde. Mas os agentes já estavam de olho nele. Quando tentou atravessar sem ser notado, foi interceptado e seu esquema foi exposto. O que deveria ser um voo de rotina para casa se transformou em uma prisão que o colocou em sérios apuros. O gesso de ouro aeroportos vê em todos os tipos de viajantes, mas em 2023, a segurança da Força Aérea da Índia pegou um passageiro com uma lesão na perna. Ou assim parecia. Sua perna estava envolta em gesso, e à primeira vista ele parecia apenas mais um passageiro azarado.
Mas algo estava errado. Os oficiais decidiram verificar e, ao remover as camadas, encontraram algo surpreendente. Não era um suporte médico, era ouro puro, cuidadosamente moldado ao redor da perna. Pegos em flagrante, o homem deu a desculpa mais ridícula. Ele não fazia ideia de como aquilo foi parar ali. Ah, claro, esses criminosos ficam cada vez mais criativos, mas a segurança também. Essa lesão falsa acabou se tornando o gesso mais caro da história e um bilhete só de ida para a prisão. A loja de iPhones ambulante. Os oficiais da alfândega de Hong Kong já viram de tudo quando se trata de contrabando, mas esse caso foi difícil de ignorar. Um homem passou pela segurança andando de forma estranha, quase robótica. No começo parecia apenas nervosismo, mas havia um motivo maior. Ele estava coberto da cabeça aos pés, com 94 iPhones. Os dispositivos estavam presos ao seu corpo, transformando-o em uma verdadeira múmia tecnológica. O plano? Contrabandear os aparelhos para a China, onde os preços são mais altos, e vendê-los no mercado negro. Mas a segurança logo percebeu seus movimentos estranhos e o abordou. Carregar toda aquela tecnologia não fez dele um gênio. Só o tornou um alvo fácil. O passageiro na mala. As pessoas fazem de tudo para economizar em passagens, mas essa história superou todas as expectativas. Um homem foi encontrado dentro de uma mala, tentando entrar na Suíça de trem sem ser detectado. Os agentes de fronteira suspeitaram da bagagem de formato estranho e decidiram investigar. O que encontraram foi chocante. Um homem adulto totalmente encolhido dentro da mala, esperando atravessar a fronteira sem ser notado. Infelizmente para ele, o plano não saiu como esperado. Em vez de um passeio pelos Alpes suíços, ele ganhou uma viagem direta para a detenção. Os Passos de Ouro. No aeroporto de Bengaluru, os oficiais da alfândega abordaram um passageiro vindo de Bangkok com uma história suspeita. Ele alegava estar viajando para tratamento médico, mas quando pediram os documentos, ele não tinha nenhum. Só isso já foi suficiente para levantar suspeitas. Então, os agentes decidiram revistar seus pertences. E foi aí que tudo mudou. Seus sapatos pareciam anormalmente pesados. Ao inspecioná-los mais de perto, descobriram que as solas estavam recheadas com barras de ouro. O passageiro tentou caminhar em direção à liberdade, mas acabou tropeçando direto nos braços da justiça. Disfarce doce. No dia 9 de janeiro de 2023, um passageiro no aeroporto de Kolkata chegou com uma mala cheia de doces, mais de 1000 peças para ser exato. Os agentes da alfândega perceberam que algo não estava certo. Ninguém carrega tanta bala para Bangkok. Quando abriram algumas em vez de doces, encontraram pequenos sacos plásticos recheados com dólares americanos. O ladrão sorrateiro achou que havia enganado o sistema. Mas a alfândega já tinha visto esse truque antes. Em vez de aterrissar em Bangkok, ele aterrissou em Custódia. Foi um plano inteligente, mas até os disfarces mais doces não conseguem enganar a segurança afiada. Ilusão de colchão. Na fronteira espanhola, os oficiais da alfândega encontraram algo que pode ser a caixa mais estranha de todos os tempos. 2 colchões, que pareciam um pouco diferentes, levantaram suspeitas. Uma inspeção mais detalhada revelou a verdade. Dentro deles estavam 2 homens encolhidos em compartimentos oco de isopor, tentando entrar na Europa a partir do norte da África. Foi um plano ousado e desesperado, mas a polícia de fronteira não foi enganada. Em vez de uma nova vida na Espanha, a jornada dos homens terminou atrás das grades, em vez de liberdade. Os colchões foram descarregados, assim como os sonhos deles, e enviados de volta da mesma forma silenciosa com que tentaram chegar. Peso morto. De todas as coisas que poderiam passar pelo raio-x de um aeroporto, essa fez as pessoas olharem 2 vezes. A segurança no aeroporto de Atlanta parou quando um corpo de tamanho real apareceu na esteira. Acontece que não era um corpo real, mas um adereço assustadoramente realista do filme O Massacre da Serra Elétrica. Mesmo assim, as regras são as regras, e a TSA passou o corpo pelo scanner, enquanto os passageiros observavam em silêncio atônito.
Mais tarde, a agência chamou de um dos itens mais estranhos já escaneados. Pelo menos esse viajante não estava quebrando nenhuma regra. Embora seja difícil convencer a pessoa ao lado dele de que tudo estava bem. Tráfico de lagartos. 2 homens japoneses pensaram que tinham um plano de fuga perfeito no aeroporto internacional de Perth, até que os agentes de fronteira deram uma olhada mais de perto. Escondidos em suas malas estavam 13 lagartos bobtail, uma espécie altamente procurada no mercado de animais exóticos, valendo até $10 mil cada. O homem de 51 anos foi pego com uma mala cheia de contrabando escamoso, enquanto seu parceiro de 28 anos foi identificado como o colecionador. O plano deles era transportar ilegalmente os lagartos em voos separados, um para Kuala Lumpur, o outro para Singapura. Mas em vez de um grande pagamento, ambos acabaram no tribunal, onde foram condenados e sentenciados à prisão. Fumaça de scam. A segurança do aeroporto já havia visto de tudo, mas essa teve um toque especial. Um passageiro com uma mala suspeitosamente superlotada chamou a atenção dos oficiais da alfândega. Quando verificaram, encontraram bem mais do que a quantidade legal de 200 cigarros. A princípio, o homem alegou que estava apenas de férias, mas sua história começou a desmoronar rapidamente. Ele estava ou de férias ou trabalhando? Quando ele finalmente admitiu que trabalhava para a companhia aérea, sua tentativa ficou ainda mais ousada. Com as autoridades cada vez mais atentas a esse tipo de esquema, seu pequeno bico acabou se transformando em um grande erro. Em vez de passar pela segurança, ele caminhou diretamente para os problemas. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais histórias surpreendentes. Lembre-se, a próxima vez que você passar pela segurança do aeroporto, talvez não seja o que parece. A verdadeira ameaça pode estar bem ao seu lado, esperando para ser descoberta.